João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. No século II, surgiu uma heresia chamada docetismo. Essa heresia foi condenada pela igreja primitiva. O termo vem do grego dokein, que significa parecer. O docetismo acreditava que Jesus Cristo apenas aparentava ter um corpo humano, mas na verdade seu corpo era uma ilusão, era uma espécie de holograma. Segundo o docetismo, Jesus não possuía um corpo físico real. Ele parecia humano, mas não tinha carne e nem sangue, como os outros seres humanos. Os docetistas acreditavam que a crucificação de Jesus foi apenas aparente e que ele não sofreu fisicamente na cruz. Ou seja, acreditavam que Jesus estava atuando, fingindo ter dores. Consequentemente, também negava a ressurreição física de Jesus. Ao longo dos séculos, sempre houve entre os homens a dificuldade de entender a natureza humana de Jesus. Como alguém pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Com essa dificuldade de entender como isso pode ocorrer, surgiu a heresia da qual citei aqui no início, o docetismo. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que o Senhor Jesus era Deus, mas não considerou ser igual a Deus, mas ele se fez como um homem para realizar o maior de todos os sacrifícios, o de integrar-se a toda a humanidade em morte de cruz. O Senhor Jesus era um ser com características humanas. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele ficava cansado, ele dormia, ele chorava. O que não existia no Senhor Jesus era pecado. Vejamos o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor Jesus, mesmo estando em forma de homem, seu coração não estava inclinado para o pecado. Não havia nele natureza pecaminosa, ou seja, não existia nele uma tentação interna do seu coração. As tentações que vinham sobre Jesus eram sempre tentações externas. Um exemplo disso é quando o diabo o tentou no deserto. Mas quem era Jesus afinal? O presbiteriano Rafael Pureza, em seu livro Jesus entre a História e a Fé, nos diz o seguinte: os cristãos creem que Jesus tem natureza divina. É Deus que se encarnou. Para os muçulmanos, Jesus não é Deus. Foi um grande profeta, um pouco menor que Maomé. Para a grande maioria dos seguidores do judaísmo, Jesus foi um farsante, ou no máximo, mais um profeta. Na doutrina espírita, Jesus foi o espírito mais evoluído e iluminado que esteve na Terra. Para muitos agnósticos e ateus ocidentais, Jesus é uma lenda. Finalmente, para outros, deve ter existido na Palestina dos anos 30 alguém chamado Jesus, que foi um homem bom que viveu sobre a terra e deixou bons ensinos e valores. Não podemos considerar Jesus como uma pessoa boa que realizou bons ensinos somente. Ele é Deus e veio a essa humanidade para morrer pelos pecados de muitos. Para aqueles que nele crêem, não sofrerá o dano da segunda morte, mas terá a vida eterna. Meu amigo, se nesse exato momento
você começou a ouvir esse devocional, independente de qual seja o motivo, e nesse exato momento, seu coração começou a acelerar, pode ser que seja o Senhor Jesus esteja te chamando para uma tão rica salvação. Aconselho-te a confessar teus pecados e se render aos pés desse Jesus. Amém.